Vamos abrir agora a palavra de Deus, queridos. Por favor, abra comigo aí na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler para dar início a este sermão temático, Efésios 6. E verso 4. Eu e minha família estávamos em volta da mesa, discutindo o último sermão de domingo. Beatriz recapitulou as principais divisões, Sabrina desenvolveu uma delas e Sofia fez muitas perguntas, como sempre, irmãos. E enquanto isso, Cael tinha a mão levantada. Não aguentando esperar, ele me interrompeu e disse: pai, eu posso falar também? Eu falei: pode, Cael. Ele disse: Jesus falou comigo, pai. Foi mesmo. Como é que foi isso? E o que é que ele disse? Foi quando veio, irmãos, o momento pentecostal na minha casa. Cael disse: pai, foi no aeroporto. E Jesus disse: Cael, você está com fome? É claro que ninguém aguentou. Todos nós rimos. E é claro que eu também o corrigi, irmãos. No entanto, eu não o fiz como um sermão doutrinário acerca do cessacionismo reformado. Não me exasperei com ele, porque não entende a doutrina ainda. Não fiquei chateado, nem me peguei triste por isso, claro que não. Com cuidado e gentileza, eu disse: Cael, Deus fala com seu povo mesmo. Mas Ele o faz na Bíblia. Não nas nossas impressões ou pensamentos independentes da Bíblia. Tá bom por agora, irmãos. Ele só tem 5 anos. Ele vai crescer. Vai aprendendo ao longo do caminho, isto é, desde que os pais estejam por lá, para ensinar e treiná-lo no caminho do Senhor. Em um sermão passado nós ouvimos que a missão do pastor da família é conduzir os seus à maturidade cristã. É isto mesmo. Mas como vamos fazê-lo? Como vamos treinar nossos filhos, a fim de que cresçam e sejam homens e mulheres piedosos neste mundo e para a glória de Deus? Bem, é sobre o treinamento dos nossos filhos que vamos ouvir hoje, queridos. E de novo eu quero partir em mais um sermão temático de Efésios 6, verso 4. Todos vocês encontraram o texto? Eu acho que sim, né? Ninguém respondeu, mas eu espero que sim. Efésios 6 e 4, o texto inspirado nos diz: pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra agora, lembrando-nos que ela é viva e eficaz. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Lembrando, ó Deus, que ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas.
ela alcança até mesmo as motivações secretas dos nossos corações. É o que temos em Hebreus 4, nós cremos nisso. Ó Espírito, toma esta espada em tuas mãos e alcance-nos neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus, leve-nos ao compromisso com a tua vontade e conceda-nos clareza de mente e poder de vontade para buscarmos o teu querer em nossas casas e famílias. Oramos assim em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. A carta de Paulo aos Efésios pode ser dividida em duas partes maiores. A primeira, capítulos 1, 2 e 3, é doutrinária. E ela trata de como Deus nos tornou seu povo particular, ou de como Ele fez de vários povos um povo só para si. A segunda, capítulos 4, 5 e 6, é ética. E ela aborda a seguinte questão: como este povo de Deus vive agora no mundo, no trabalho, na igreja, na família. O verso que lemos, queridos, trata de modo específico da paternidade cristã. De modo negativo, o apóstolo Paulo nos ensina que não devemos irritar nossos filhos. O que significa que nós não devemos abusar da autoridade que temos sobre eles. Que não devemos esperar deles mais do que podem compreender e dar dentro da faixa etária que estão. Ao contrário, nós devemos criar nossos filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O Dr. John Stott, comentando a passagem, nos ensina que conselho no grego se refere à educação verbal e instrução significa treinamento por disciplina. Vejam, pais não devem abusar de sua autoridade e impor sobre os filhos todo tipo de regra louca que surge em suas cabeças. Contudo, tampouco devem abrir mão de sua autoridade. Deus espera que os pais treinem seus filhos, pois, para usar a imagem do Salmo 127, eles não nascem como flechas prontas. Precisam ser trabalhados e formados para a glória de Deus. Para fazê-lo, o que precisamos saber, queridos, o que precisamos conhecer? Antes de qualquer coisa, pastores da família precisam conhecer o manual de Deus para a criação de filhos. Sim, eu falo da Bíblia. Se você se recorda bem, em um sermão passado, nós ouvimos sobre Timóteo, que conhecia as sagradas letras desde sua infância. Alguém foi um bom professor de Bíblia para ele na infância. Avó e mãe. Também ouvimos sobre a instrução de Deuteronômio 6. Os pais precisam inculcar a palavra de Deus em seus filhos, é verdade. Antes, porém, precisam ter esta mesma palavra arraigada em seus corações. É o que também encontramos no texto que eu quero ler com vocês. Colossenses 3 e 16. Se está em Efésios, duas cartas aí para a sua direita. Você vai encontrar outro
3,16, importantíssimo da Bíblia. Eu sei que o sermão temático tem essa dificuldade, vai para lá, volta para cá. Minha avó, por exemplo, gente, veio semana passada, fazia uns 15 anos que ela não aparecia, mas veio. E ela disse que cansou de tanto ir para lá e tanto ir para cá. Teve uma hora que ela disse: eu vou dormir, não aguento mais ir para lá e para cá. Espero que você não durma. Em 2 semanas nós voltaremos aos sermões expositivos, mas o sermão temático, embora seja difícil para quem prepara, difícil para quem ouve às vezes, ele tem seu valor útil, irmãos. Ele pode nos instruir de uma tacada só sobre um tema importante das Escrituras. E é por isso que ao menos 2 vezes por ano nós abrimos espaço nas exposições para ouvir sermão expositivo. Bem, Colossenses 3,16, o texto inspirado diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Paulo faz em Colossenses o que também fez em Efésios. São 2 partes. Capítulos 1 e 2 tratam da doutrina da supremacia de Cristo. Capítulos 3 e 4 tratam de como o povo do Cristo Supremo vive no mundo, outra vez, na sociedade, na família e na igreja, especificamente pensando na igreja, como vivem os crentes. Ensinem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, e cantem hinos e canções espirituais a Deus, certo, Paulo? Mas ensinamos o que, irmãos? Uns aos outros. De onde vem a sabedoria prática para aconselhar uns aos outros? Qual é o conteúdo de nossas canções espirituais a cada culto que realizamos? Não surge do nada. Antes de ensinar, aconselhar e cantar de modo espiritual, Paulo diz: habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. O mesmo se espera de pais e mães que querem treinar seus filhos nos caminhos do Senhor. Nós precisamos levá-los ao conhecimento da glória de Deus e de sua vontade. Antes, porém, nós mesmos precisamos conhecer a glória e a vontade do Senhor. A palavra de Cristo precisa habitar nosso coração, e não de qualquer modo, em qualquer intensidade que você escolher. Ela precisa nos habitar ricamente, queridos. Está por toda parte, abranger todos os recônditos do coração, nos dominar em cada momento da vida. Será esta a nossa realidade? Nem sempre, eu sei. Infelizmente, poucos são os crentes que separam tempo para estudar a palavra de Deus com seriedade durante a semana. A impressão que tenho em muitas conversas com irmãos é que estamos sempre tentando encaixar o estudo bíblico em nossa agenda, quando deveríamos fazer a agenda em torno do estudo bíblico. Deveria ser uma prioridade, irmãos. Pois não há atalho espiritual fácil, nem existe uma pílula de conhecimento bíblico instantâneo. Para conhecer a vontade de Deus, você precisa estudar a palavra, pouco a pouco, capítulo por capítulo.
preceito por preceito. Não dá para fazê-lo em um seminário de fim de semana, ou mesmo em um seminário de 4 anos. Mas a boa notícia é, você aprende enquanto estuda. Se não é um estudante da palavra de Deus, resolva ser. Se estava distante do estudo da palavra, volte neste dia do Senhor, diga não ao estudo e ao trabalho extra no domingo. Faça jejum neste dia de entretenimento. Bloqueie sua agenda em algumas noites ou em uma noite da semana. Encontre um lugar reservado em sua casa e vá estar com seu Deus, meu irmão. Faça-o, lembrando da promessa que Jesus nos deu. O Pai Celestial, que nos vê em secreto, nos recompensa também no secreto. Agora, praticamente, Renan, qual é o valor do estudo da palavra para o treinamento dos filhos? Eu vou resumir aqui o que li em um capítulo do livro O Caminho para o Filho Andar. Excelente texto que estou lendo neste mês, irmãos. Primeiramente, eu posso dizer que estudar a palavra de Deus vai nos ajudar a diagnosticar os reais problemas dos nossos filhos. Por mais que vejamos valor nas descrições da medicina moderna, crentes usam linguagem bíblica para tratar da educação de seus filhos. Eu e vocês não podemos nos convencer tão facilmente com este ou aquele diagnóstico. Não é tão simples assim. Há coisas mais profundas que o médico não pode ver, especialmente se não tiver o Espírito nele. Pode ser que tenha algum déficit de atenção, sim, meu irmão. Mas na Bíblia nós chamamos isso de falta de domínio próprio. Pode ser sim um transtorno de irritabilidade. Na Bíblia é excesso de ira. Ah, meu filho é muito tímido, pastor. Por quê? Na Bíblia, geralmente, timidez está associada a medo dos homens, ou a orgulho próprio, do tipo, não quero ser menor do que o outro. Vejam, embora tenhamos respeito e valorizemos as descrições da medicina moderna sobre comportamentos e posturas dos nossos filhos, nós não podemos abrir mão, queridos, do que a Bíblia diz sobre estes mesmos comportamentos, de onde vêm. Em segundo lugar, estudar a palavra vai nos ajudar a buscar melhores soluções para os nossos filhos. Imagine que seu filho voltou da escola se queixando acerca de uma pessoa que o ofendeu. O que você faz? Toma o telefone, faz uma ligação para a coordenação, se levanta e vai falar com o responsável, vai tirar satisfação com a outra criança, com o adolescente? Não seria melhor sentar com ele, com ela, e abordar o texto de Mateus 18 para falar de resolução de conflitos? Ou digamos que seu filho adolescente está respondão, não consegue se segurar, suas respostas são grosseiras, arrogantes, orgulhosas. Em vez de repreendê-lo toda vez, ou só fazer isso, por que você não lembra seu filho acerca de um provérbio da palavra de Deus? O sábio, diz o livro de Provérbios,
pensa bem antes de responder, meu filho. Há outras 10 respostas sábias que você poderia me dar. Quer treinar? Pergunte se há alguém na Bíblia que passou pela mesma situação que meu filho enfrenta. Lembre-se, por exemplo, de Sansão, que negativamente misturou-se aos pagãos e pagou caro por isso. Ou de Daniel, que mesmo na Babilônia levava Deus a sério. E ainda pergunte se há alguma promessa na Bíblia que vai me ajudar ou ajudar meu filho a lidar com esta situação. Vocês sabem, na Bíblia nós temos promessas incondicionais que se referem à bênção da salvação de Deus para o seu povo, mas também há promessas condicionais que estão ligadas às respostas que damos aos preceitos do Senhor. Vamos nos apropriar disso. Pense, por exemplo, no busquem o reino de Deus em primeiro lugar e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Ou no que Paulo escreveu aos Gálatas, vivam pelo Espírito, e então vocês não vão satisfazer a carne. Honra teu pai e tua mãe, filho, para que os teus dias na terra se prolonguem. São promessas, irmãos. Sábio é aquele que se agarra a elas e que as vive na prática para a glória de Deus. Mas o fato é, o estudo da palavra certamente vai nos ajudar no treinamento dos nossos filhos. Por isso, não há outro caminho. Precisamos investir tempo e recurso no estudo do manual. Depois de conhecer a Bíblia, o que mais precisamos conhecer? Pastores da família precisam conhecer seus alunos. Quem é seu filho, meu irmão? Quem são os meus? Eles são anjos que desceram do céu? Como por vezes ouvimos da cultura contemporânea? Ou será que são víboras de fraldas? Como coloca um autor que li durante a semana. Chocante. Mas ele estava ecoando as palavras de João Batista, que por sua vez estava ecoando as palavras dos profetas do Ateu. Em quem você confia mais? Na palavra dos homens ou na palavra do seu Deus? Se confia na palavra do seu Deus, quem é seu filho na ótica dele? Queria ler com vocês o Salmo 51, verso 5. Fácil de encontrar também, bem ao meio das Escrituras. Salmo de número 51 e verso 5. O texto é poético, mas ainda é inspirado, irmãos. E ele registra o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. É claro que todos nós entendemos o que Davi está cantando. A questão é, cremos mesmo no que lemos? Acreditamos de verdade que somos pecadores desde o nascimento?
que nossos filhos são pecadores desde que foram concebidos. Às vezes até da boca para fora, mas nem sempre do lado de dentro. Pelágio, um teólogo do quarto século depois de Cristo, ensinava o seguinte: os seres humanos não têm tendência interna a pecar. Não são inclinados a fazer o mal. Não há natureza pecaminosa nas pessoas quando elas nascem. Será que não? Agostinho, o grande teólogo da Idade Média, combateu este homem. E tratando do assunto, ele explica que, como resultado da queda, a humanidade perdeu a liberdade da vontade de que outrora desfrutou. De fato, em vez de ser capaz de não pecar, como ensinava Pelágio, todas as pessoas são incapazes de não pecar. É o que Davi está cantando, irmãos. E é como Paulo nos doutrina em Romanos. Quer abrir comigo rapidinho aí em Romanos, capítulo de número 3? Novo Testamento outra vez. Romanos capítulo 3, do verso 10 ao verso 18. O apóstolo está citando vários textos do ateu. Romanos 3, verso 10, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engana, veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Deu para você? Eis quem somos. Eis como nascemos e entramos neste mundo, queridos. Nós não somos pecadores porque em dado momento cometemos algum pecado. Em dado momento cometemos muitos pecados porque de verdade no interior nós somos pecadores. Certo, pastor, mas o que é que isto tem a ver com a criação de filhos? Tudo, irmãos. Se é assim que olhamos para os nossos filhos, do que é que eles mais precisam na vida? Muitos conhecem João 3,16. Talvez a maioria aqui pudesse recitá-lo de cor. Poucos dão atenção a João 3, 17 e 18. Você não precisa abrir, mas eu vou ler para você palavras de Jesus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Percebeu? Jesus não está dizendo, se você não crê, será condenado. Você já está condenado.
Sem fé salvadora, irmãos, nossos filhos estão condenados a uma vida de sofrimento eterno. De modo legítimo, eu e vocês nos preocupamos com o futuro terreno e material deles. O que estudarão, com quem se casarão, qual será a profissão deles, ótimo. Mas em algum momento nos preocupamos com o futuro eterno deles também? Onde seu filho vai morar eternamente? No céu ou no inferno? Você pensa sobre o assunto? Nossos filhos não precisam, queridos, apenas de matemática, inglês, natação ou futebol. A maior e mais urgente necessidade dos nossos filhos é salvação. Por isso precisamos pregar em casa. Andar de joelhos em oração. Salvação é obra soberana e exclusiva de Deus, mas nós podemos orar por isso. Um santo do passado escreveu: batalhe com o Senhor e proteste solenemente: Senhor, não te deixarei ir, a não ser que abençoes este meu pobre filho e o faça teu. Foi o que fez a mãe de Agostinho, a quem citei mais cedo, Mônica, de tão perturbada com a vida que ele levava na juventude, ela procurou o bispo da cidade e pediu ajuda. E o bispo disse: minha irmã, não há esperança para o seu filho, ele está completamente perdido. Ela começou a chorar. Foi quando ele lhe disse: Mônica, eu acho que Deus não rejeita a oração de uma mãe que chora. Siga orando e chorando por seu filho. Meu irmão, siga pregando para ele, chamando ao arrependimento e à fé. Um acréscimo: se sabemos que nossos filhos são pecadores, por que estamos comprando a mensagem barata do behaviorismo contemporâneo, irmãos? É sério. Por que é que você dá tanta atenção ao comportamento externo? Porque para você tudo é o que está do lado de fora. Você não se lembra do que Jesus disse. Marcos registrou as palavras de Jesus: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Tratar apenas do comportamento externo do seu filho, sem dar atenção às coisas do coração, é como cortar a grama e as ervas daninhas com um cortador de grama, passando por cima de tudo. Se você não tratar erva por erva, em breve elas voltam a crescer. Valorizar apenas o aspecto externo, sem considerar as motivações do coração, é treinar seu filho nos caminhos errados da manipulação, do medo, da vergonha. Eles aprendem como ser presenteados, agindo do lado de fora, totalmente diferente do que gostariam de fazer do lado de dentro. Em vez de controlar o comportamento externo deles, nós precisamos ajudá-los a avaliar o lado de dentro, irmãos, a se conhecerem.
da próxima vez que for tratar com seu filho sobre um comportamento errado, não faça do foco o que aconteceu. Volte sua atenção para o porquê aconteceu. Ele destratou alguém na escola, ele diminuiu um coleguinha. Pergunte-lhe, por que você acha que fez isso? Deixe que ele fale. Ele pode ter uma boa resposta. Se não conseguir, você vai ajudando. Meu filho, você fez isso porque estava com medo dos outros colegas? Porque quer ser bem visto pelos colegas? Porque não consegue ser comparado ou ser visto como menor do que aquele colega? Por que você fez o que fez? Vejam, eu não estou acusando o meu filho, nem estou julgando-o, porque de verdade eu não conheço o coração dele perfeitamente, só Deus conhece. O que eu quero é ajudar o meu filho a se autoavaliar com a luz da palavra. E se queremos conseguir, se queremos ajudar de fato, precisamos fazê-lo de pecador para pecador, irmãos. A ideia não é, eu sou um santo e você é um miserável. A ideia é, filho, eu sou um pecador mais experiente do que você. Estou nesta batalha há mais tempo. Eu posso ajudá-lo nas suas lutas, porque tenho travado as minhas lutas contra o pecado há muito mais tempo. É como vamos ajudá-los de fato, irmãos. Bem, precisamos conhecer o manual e conhecer o aluno. E para terminar, pastores da família ainda precisam conhecer as ferramentas do treinamento. Para fundamentar o que pretendo dizer, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento outra vez. Eu acho que este é o último texto, viu? 1 Samuel capítulo 3, versos 11, 12, 13 e 14. Escute as palavras de Deus sobre um líder do povo de Deus que falhou como pai. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 11. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Se somos pais, como podemos não tremer, irmãos, ao ler isso aqui? Sim, eu sei, é um texto do Antigo Testamento. Eli e seus filhos ocupam posições específicas, são sacerdotes. Há uma natureza singular nesta profecia aqui, eu entendo. Mas o princípio permanece.
Eli está sendo punido porque não puniu seus filhos rebeldes. Ele não descobriu o pecado quando a coisa já estava gigantesca. Não, o Senhor diz, ele o conhecia. Mas como muitos pais hoje em dia, ele fechava os olhos. Ele não tratava do pecado. Fingia que não estava acontecendo. Preferia se abstrair para o ministério, possivelmente, ou para o trabalho, ou para algum entretenimento, passatempo, fugir dos problemas. Foi o que ele fez, irmãos. Está pagando caro. Seus filhos se tornaram desprezíveis aos olhos do Senhor. E agora, como geralmente é o caso, toda família vai sofrer. Mas, pastor, alguns podem estar pensando, nós não podemos mudar o coração dos nossos filhos. Eu sei. Nós não esperamos que os policiais mudem os corações dos malfeitores. Mas nós esperamos, torcemos para que eles os detenham no caminho da maldade. Como pastores da família, nós temos a responsabilidade, queridos, de afastar os nossos filhos dos maus caminhos e das más condutas. E temos a obrigação de trazê-los de volta aos caminhos do Senhor sempre que for necessário. Para isso precisamos de disciplina formativa e disciplina corretiva. Formativa muito mais do que corretiva. Pensando em disciplina formativa, você precisa instruir seu filho nos grandes temas da salvação. Você não pode esperar que a igreja faça por você o que deveria ser seu ministério em casa. Nós vamos reforçar, esclarecer, auxiliar, mas a responsabilidade primária é sua, de doutrinar seus filhos e de ensiná-los os grandes temas da salvação. Você precisa levá-los ao conhecimento de Deus. Grandeza, santidade, juízo de Cristo, pessoa, obra, da doutrina do pecado, da doutrina da salvação. Nós sabemos que eles são pecadores, mas será que eles sabem? Será que sabem o que pode lhes acontecer caso morram na condição de pecadores não redimidos? Da próxima vez que suas filhas brigarem, uma sugestão: não lhes pergunte o que aconteceu. Diga-lhes o que aconteceu. Diz Tiago que os conflitos do lado de fora nascem do lado de dentro, porque somos todos pecadores carentes de um Salvador. Em segundo lugar, queridos, pensando em disciplina formativa, vamos repreender os pecados dos nossos filhos e vamos protegê-los de tudo que for nocivo à salvação. É verdade, você não pode impedir todos os pecados do seu filho, eu sei, mas isso não deve lhe impedir de repreendê-lo por pecar, ou de refrear o seu caminho no pecado. É verdade, sua filha vai crescer, seu filho vai deixar a casa, vai se mudar de cidade, nem sempre você estará por perto, mas você está agora. Aproveite a oportunidade.
A janela é curta. E se você não entrar por ela, talvez você tenha uma vida de sofrimento e lágrimas no futuro. E sim, nossos filhos precisam ouvir as mesmas coisas repetidamente, queridos. E nós precisamos saber onde estão, com quem estão e o que andam fazendo. É nossa responsabilidade protegê-los. Em terceiro lugar, nossos filhos precisam ser responsabilizados desde cedo. Precisam saber o que Deus espera deles. E precisam saber do que acontece a pessoas que quebram as leis de Deus. A ideia é que este conhecimento e disciplina pequenos possa ajudá-los no futuro, quando forem grandes, a lidar com autoridade, limite, obediência. E por fim, se queremos fazer uso da disciplina formativa nós mesmos, precisamos ser homens e mulheres disciplinados. Martin Lloyd Jones, o grande pregador do século passado, comentando aquele texto de Efésios, escreveu o seguinte: antes de disciplinarmos nossos filhos, nós precisamos ser homens e mulheres disciplinados no temor do Senhor. Talvez este seja o nosso maior problema. Nossos filhos sabem, queridos, conhecem nossos ídolos, reconhecem nossos pecados. Nós precisamos ser os primeiros a reconhecer, pedir perdão e buscar a reconciliação, senão seremos hipócritas, e eles sabem. Agora, para além da disciplina formativa, vez por outra, será necessário usar a disciplina corretiva. E antes de qualquer coisa, eu quero frisar o seguinte: ministrar a disciplina corretiva, sem ministrar ao mesmo tempo a Bíblia, não é disciplinar biblicamente. É qualquer outra coisa, menos aplicar disciplina de modo bíblico. Pois Provérbios nos diz no capítulo 29 que a vara da correção vem acompanhada de sabedoria. Precisamos nos perguntar: nossos filhos sabem porque estão sendo disciplinados física ou verbalmente? Entendem o que está acontecendo? Nós os disciplinamos em um ambiente privado e seguro? Ou será que procedemos com essas disciplinas verbais ou físicas no ambiente público, trazendo revolta e vergonha a eles? Quando os disciplinamos, física ou verbalmente, tem palavra que dói muito mais do que qualquer tapa, irmãos. Quando os disciplinamos, fazemos no espírito do Evangelho da graça. Disciplinamos os filhos por amor e com amor, como Deus disciplina os seus filhos. E depois de discipliná-los, conseguimos orar com eles, pedindo a Deus graça, a fim de que filho e pais sejam filhos obedientes de Deus, ou simplesmente os deixamos chorando, sem graça, sem perdão e sem evangelho. Dito isso, irmãos, eu quero repetir o que já coloquei em outra série de família: nossos filhos não podem crescer sem disciplina. O mesmo provérbio,
capítulo 29, verso 15, conclui assim: a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe. A disciplina, para usar uma imagem já conhecida, é como um funil. E o nosso grande problema é que geralmente nós invertemos o funil. O colocamos de cabeça para baixo, ele é largo agora e se torna apertado na adolescência. Deveria ser o contrário. Os pais que invertem, deixando os filhos livres plenamente, sem disciplina, sem horário, sem regra. Eles comem o que querem, levantam na hora que querem, fazem tudo, são os reis da casa. Geralmente sofrem muito na adolescência. De repente eles acordam e percebem que os meninos estão desgovernados. E aí eles viram o lado do funil e apertam demais. Eles nunca foram treinados na infância. Como vão se submeter agora na adolescência? Pai, não abra mão da disciplina. Mãe, não negligencie a disciplina. Se o apertarmos um pouco agora, na adolescência e juventude, eles poderão ser mais livres e seguros em um mundo extremamente perigoso. Que Deus nos ajude, pastores da família. A tarefa, eu sei, não é fácil, mas é recompensadora, irmãos. Se lembram do meu exemplo inicial? Pois bem, aparentemente Cael aprendeu que Deus fala na Bíblia. Dias depois do mesmo episódio, estávamos outra vez ao redor da mesa, quando ele disse: pai, Jesus falou comigo na Bíblia. Eu falei: foi mesmo? Achei que ele estava se referindo, quem sabe, ao momento devocional da família, ao momento aqui na igreja. Eu disse: e aí, foi o quê? O que foi que ele falou? Ele disse: pai, Jesus falou comigo na Bíblia. Cael, está na hora do almoço. Ele não entendeu ainda, irmãos. Ou quem sabe eu pudesse ensiná-lo depois da comida, né? Se seu filho é uma criança, como o meu, é natural que ele não consiga articular as grandes doutrinas da palavra ainda. Mas tenhamos fé, queridos, no Deus da aliança, que tem pelos seus, ou por sua família, não só adultos, mas também crianças. E veja em cada oportunidade, como esta citada, um momento para relembrar a graça do Evangelho e prosseguir nela. Porque somos iguais aos nossos filhos. Nós não sabemos de tudo. E vez por outra, estamos pecando contra Deus, pior do que eles, conhecendo muito mais de Deus e de sua vontade. Nossa felicidade não é a obediência perfeita que alcançamos. Não é a força irretocável de nossa piedade, não. Nossa felicidade, irmãos, é a graça de Deus revelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ali, Jesus estava morrendo por homens e mulheres desobedientes, lentos em aprender, que escorregam mais do que deveriam. Ele morreu por mim e por você. E à medida que crescemos, o Espírito Santo de Deus vai aplicando o mesmo Evangelho aos nossos corações, nos libertando não somente da condenação futura do pecado,
mas nos livrando do poder e da influência do pecado aqui e agora. Pais e filhos precisam da mesma coisa, da graça salvadora e da graça santificadora de Deus. Você precisa dela. Arrependa-se de seus pecados, confesse-os nesta manhã e corra para a graça de Deus, crendo em Deus. Ele nos prometeu, irmãos. Paulo escrevendo aos Filipenses, aquele que começou boa obra em nós, por mais difícil que pareça às vezes, ele disse que vai completá-la até o dia de Cristo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vá ao Senhor em oração.